Teve um pequeno defeito técnico aí, mas aí já vamos voltar. Já estamos voltando aqui. Mais uma vez, como de costume. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí por meio dos comentários. O Dr. Funari já mandou aqui o convite, já vou aceitar e começa sem enrolação. Doutor Epifânio, você está aqui, doutor Epifânio? Doutor Epifânio é um exímio endocrinologista. Aê! Vamos Agora sim. lá, doutor Matheus Funari. Graças a Deus vai dar certo aqui. Sim. Deixa eu apresentar o Dr. Funari, Dr. Matheus Funari, hoje na live de dois Matheus. O Matheus Funari, ele é cirurgião geral pelas salas clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele fez endoscopia nesse mesmo serviço. Atualmente é preceptor, fellow e fellow da endoscopia avançada, né? Que faz alguns procedimentos mais complexos aí nesse hospital de referência, né? Boa noite, doutor Funari. Boa noite, Matheus. Boa noite, galera aí que tá acompanhando a gente na live. Se tem algum comentário inicial aí, Matheus, vamos meter bronca. Ó, eu trouxe aqui, eu juntei todas as imagens que você preparou aqui, né? Um compêndio de endoscopia que vai ser entregue gratuitamente para a galera. Obrigado desde já por ter aceitado o convite aqui, pela parceria nossa. Só falar um pouquinho para a galera como é que é essa parte do fellow, da preceptora, e quais são os procedimentos diferentes, né? Tem algo a mais, algo mais complexo que vocês fazem nesse ano adicional aí, né? A nossa formação de endoscopia tem pré-requisito clínica ou cirurgia. Tem gente que acaba fazendo gastroclínica ou gastrocirurgia, mas não são requisitos necessários. Só clínica ou só cirurgia você já pode fazer endoscopia. A residência de endoscopia tem 2 anos. A gente faz um volume bom já de CPREs, endoscopias colonos, e na endoscopia avançada a gente faz ecoendoscopia e aumenta outros procedimentos avançados, como passagem de próteses metálicas, drenagens ecoguiadas de via biliar, de coleções, agora vesícula também, vários procedimentos, neurólise do plexo celíaco, esse tipo de coisa aí que muitos médicos nem têm ciência aí do quanto a endoscopia está crescendo, mas... Pô, vocês querem até tirar a nossa cirurgia de obesidade? Que história é essa aí, rapaz? Pois é, até bariátrica. Até bariátrica, e está crescendo cada vez mais a endoscopia bariátrica. Vamos ficar desempregados desse jeito. Quem Se o estiver paciente assistindo aí... Como é que é? O paciente ficando magrinho tá bom. Tá bom. Ó, quem estiver assistindo aí, clica no coraçãozinho, porque por incrível que pareça, essas clicadas aí no coração ajudam a gente também, tá? Outra coisa que ajuda é o compartilhamento nesse aviãozinho, como eu falei no início. Compartilhem aí também. Então, vamos começando, que tem bastante imagem aí para discutir, né? Então, tem o inicial, hemorragia digestiva, né? Hemorragia digestiva alta. Então, eu só vou fazer algumas observações antes da gente falar da HDA propriamente dita. É muita pretensão querer em uma hora abordar tudo de endoscopia, né? É uma área que interage muito com outras especialidades, principalmente com a cirurgia, com a gastroclínica. Então, uma hora e meia aqui é muito pouco tempo. Eu vou focar nos principais temas, em imagens, porque prova de multimídia para a primeira, segunda fase é algo cada vez mais recorrente. Mas não deixem de fazer o curso, a parte do curso está muito mais completa. Esse ano o material está muito inovado, tem muito mais imagens, tem muito mais conteúdo, que é muito importante para vocês fazerem a prova, tá? Outra observação importante, quem faz a primeira fase é cirurgião e clínico. Eles tendem a puxar a sardinha um pouco mais para cirurgia e para clínica. Quem faz a segunda fase da prova de endoscopia, aí é o endoscopista. Então, na segunda fase, se cair clínica e cirurgia, vai cair o basicão. Vai cair infarto, vai cair AVC, abdômen agudo, etc. Aí as questões de endoscopia são um pouco mais avançadas mesmo. Então, quem for estudar para a segunda fase de endoscopia tem isso em mente,
Não precisa ficar se aprofundando em reumato, hemato, umas coisas assim, porque quem faz endoscopista que não sabe nada disso. Vai fazer no máximo uma questãozinha de infarto, alguma coisa assim, tá? E Só agora para comentando um quem não pouco... está sabendo, Hã? para quem não está sabendo, no curso completo aí que você mencionou, tem toda a parte de endoscopia aprofundadíssima, e a gente vai dar também tudo, tem 25 professores envolvidos, então vai ter tudo de clínica, tudo de cirurgia para a primeira fase e tudo de endoscopia aí para a segunda fase também. Boa. Bom, fiquem à vontade também para mandar coisas no chat aí, dúvidas, e vamos tentar fazer isso um pouco mais interativo à medida que a gente for rodando as imagens, deixar isso bem interativo para vocês irem exercitando também o conhecimento de vocês, tá? Então, começando HDA, primeira coisa quando esse paciente chega com HDA no pronto-socorro, avaliar a necessidade de intubação. Primeiro, questão de ABCD de trauma, a mesma coisa. O que mata o paciente vai ser antes a via aérea do que a hemorragia. Então, se o paciente tiver rebaixamento do nível de consciência, hematêmese volumosa ou dispneia, esse paciente tem que ser intubado antes de você pensar numa endoscopia, tá? Então, garantir a via aérea, pegar acesso àquela questão do trauma, né? Acesso calibroso, expansão volêmica, não é para desejar uma pressão 12/8, é uma hipotensão permissiva, uma sistólica de 90, 110, HB de 7/8, tá? Mas transfusão antes da endoscopia, aqui eu vou passar para vocês a recomendação do HC, da equipe da cirurgia do HC. Transfusão, esperar a endoscopia para transfundir INR maior do que 2,5, a gente vai pedir transfusão de plasma, HB abaixo de 5, a gente adia a endoscopia, faz o concentrado de hemácia antes, e plaqueta menor do que 50 mil, a gente vai fazer concentrado de plaqueta antes da endoscopia, tá? Não significa que o cara tem HB de 6, ele pode fazer endoscopia logo, mas também tem que ser solicitada a transfusão. Os valores que eu dei de 2,5 de INR, de 5 de HB e 50 mil de plaquetas, são valores para esperar a endoscopia, adiar a endoscopia para fazer isso antes, tá? Mas, se o paciente tem INR maior do que 1,5, HB menor do que 7, a gente vai transfundir esse paciente de qualquer maneira, no entanto, a gente não precisa adiar a nossa endoscopia. Outras coisas que esse paciente tem que receber no atendimento inicial, oxigênio, conforme é necessário para manter saturação maior do que 90%. E outra coisa que já foi questão de prova também é eritromicina, não como antibiótico, mas como um procinético, ou Plasil, de 20 a 120 minutos antes da endoscopia. Os estudos mostraram que isso diminui a necessidade de nova endoscopia para identificar o foco de sangramento. Então, lembrar de fazer eritromicina ou Plasil para esvaziar o estômago antes de fazer a endoscopia, tá? Agora a gente entra Tem um fluxograma antes dessa imagem, Matheus? Aqui, tá aqui. Boa. Esse fluxograma é baseado no fluxograma do pronto-socorro da cirurgia geral do HC, tá? Então, quando o paciente chega, depois dessas coisas que eu falei, já avaliar transfusão, oxigênio, via aérea, etc., endoscopia e omeprazol 80 mg para todo mundo. Se endoscopia, se você tem estigma de hepatopatia, a nossa principal suspeita é HDA varicosa, a gente vai entrar com octreotide ou telepressina, expansão volêmica com restrição de sódio, profilaxia para PBE com antibióticos, ceftriaxona ou ciprofloxacino, deixar o omeprazol 40 mg de 12 em 12 e lactulona para prevenir encefalopatia, tá? Em caso de ressangramento ou dificuldade de tratamento, a gente lembra que a gente tem as opções do balão de Sextaken, a prótese esofágica, não vou conseguir explorar muito a prótese esofágica aqui, fica mais para a aula do curso mesmo, e fazer um ultrassom Doppler para avaliar se tem trombose de porta, para já considerar transplante hepático para esses pacientes. Na falha do tratamento endoscópico desses métodos de resgate, a gente vai para a DAP, para o paciente que tem esquistossomose, que responde melhor a DAP. Os outros pacientes não esquistossomóticos, a gente tem as opções do TIPS, cirurgia realmente é muito raro para HDA, e o transplante hepático nos pacientes que têm as indicações. Quando é não varicosa, normalmente, a maioria dos casos é por doença péptica, a gente vai usar a classificação de Forrest, tem que saber Forrest, não importa a especialidade que você está fazendo, tem que saber, para a segunda fase de endoscopia nem que se fala, tem que saber tudo e saber qual que é a conduta para cada uma, a gente vai ver isso nas imagens, tá? Se o Forrest é de 2B para baixo, o omeprazol vai manter 40 mg de 12 em 12 horas, se é de 2B para cima,
vai ficar 80 miligramas de 12 em 12 horas por 48 horas. O 2B, percebam que entrou nas duas classificações, a gente já vai comentar por que o 2B fica dos dois lados. Se o paciente ressangrar, a nossa primeira opção é uma nova endoscopia, ainda resolve a maioria dos casos, tá? Exceção, paciente ressangrou, tá chocadaço e tem vários estigmas de que ele não vai responder bem ao novo tratamento endoscópico. Por exemplo, o endoscopista falou que não conseguiu fazer um tratamento bom, falou que estava difícil, é uma úlcera muito grande, é um sangramento por tumor, que a atuação endoscópica é mais limitada, são dicas do enunciado para falar que ele não quer que você repita a endoscopia. Mas, via de regra, ressangrou, nova endoscopia, cirurgia seria na falha da segunda endoscopia. Então, agora vamos entrar na nossa primeira imagem. Só assim, ó, ele falaram de embolização por radiointervenção, a gente já teve alguns casos, mas é mais raro porque a gente faz endoscopia, repete a endoscopia, e o outro passo seria a cirurgia, né? Mas tem trabalho com embolização por radiointervenção, existe trabalho embolizando e reembolizando na falha, mas não é o dia a dia. Já teve caso que foi o seguinte, o cara fez endoscopia, ressangrou, fez outra endoscopia, aí ressangrou, só que ele tinha uma série de comorbidades, não tinha condições cirúrgicas, né? Já tinha AVC, já tinha infarto, tinha uma série de coisas que tornavam o risco cirúrgico proibitivo, e aí acabou embolizando por radiointervenção. Mas não é um protocolo corriqueiro a embolização, não. É um pouco conduta de exceção no HC. Mas se aplica no caso porque acabar embolizando a gastroduodenal, né? Tem que ser um HDA ulcerosa. Na varicose não se aplica. E a DAP, que perguntaram aí, a desconexão ásico-portal com esplenectomia, que é a cirurgia para quando você tem essa hipertensão, HDA varicose, né? Hipertensão portal. Principalmente para citostomótico. Exatamente. Sim, vamos adiante. Isso, agora se vocês quiserem mandando aí diagnóstico e conduta diante da endoscopia, dessa imagem que vocês estão dando, são duas imagens diferentes, mas o tipo de lesão é o mesmo. Podem ir mandando aí para exercitar o conhecimento de vocês. Aí essas lesões têm dois contextos diferentes, né? O contexto de HDA ou de uma anemia crônica, e o contexto de um sangramento agudo e o contexto de uma anemia crônica, provavelmente um sangramento mais oculto. Estou vendo aí que teve gente que mandou de Laffois e angiodisplasia, a segunda opção que é a correta. Essas formações meio aracneiformes, o termo, a rigor, o termo angiodisplasia não é muito preciso, porque se você biopsiar isso aí, não tem displasia. Tá? Não está errado, muita gente usa, mas a rigor é uma angiectasia, uma dilatação vascular, não uma displasia vascular. Então, se o paciente tem isso só como achado de exame, você não precisa fazer nada. Se tem um contexto de anemia crônica ou de HDA, nossa principal opção de tratamento é coagulação com plasma de argônio. Pode aplicar outros métodos, como ligadura elástica, etc. Vou comentar de Laffois mais para frente, deixar outra imagem mais para frente. Pode passar aí, Matheus. Essas lesões vasculares, essa classificação de Ano e Yamamoto já foi questão de segunda fase de prova de endoscopia. É pouco provável cair em primeira fase, mas é bom conhecer para ter um norte, né? Então, o tipo 1 são lesões venosas, dividido em 1A e 1B. O 1A são lesões puntiformes, que pode estar sangrando, babando ou não. E o tipo 1B é uma lesão com alguns milímetros, também venosa. Lesões venosas, como a angiectasia que a gente mostrou na imagem anterior, são tratadas normalmente com argônio ou outros métodos térmicos. Tá? Para quem não sabe, o argônio é um gás que conduz a energia elétrica que vai chegar até a lesão. Isso faz uma queimadura mais superficial, diminuindo o risco de perfuração ou outros problemas. Tá? O tipo 2, aí sim, é o de Laffois, são sangramentos arteriais, ou ele é puntiforme com um jato, que é o 2A, ou é uma lesão um pouquinho maior, de alguns milímetros, que pulsa. Então, essas lesões que pulsam são arteriais. Normalmente, a gente prefere métodos mecânicos, como o tratamento com clipe ou ligadura elástica. O tipo 3 são mistos. Normalmente, a gente precisa associar métodos mecânicos. Só o térmico, às vezes, não funciona. E o 4 é um não classificável nesses anteriores. Atenção aí, quem for fazer segunda fase de endoscopia, isso aí já caiu mais de uma vez na prova. Vamos para a próxima imagem. Aí já veio com a legenda, né? Já veio com a dica.
Mas aí queria saber se vocês mandarem aí que vocês fariam de tratamento. Aí o paciente teve uma HDA mesmo, caiu HB, precisou transfundir, fizemos uma endoscopia, achamos essa imagem. Classificar o Forrest e dar a conduta. Dá um minutinho, alguns segundos para vocês. Enquanto eles respondem, acho que você vai falar de lesão de Delafoy, né? Vou falar. Essa cai bastante em prova, tem que manjar de Delafoy. Então, mais na frente eu comento. Às vezes o chat tem um delay, então a gente vê vaso visível, aí já soltaram a dica aí, tem um vaso visível, é 2A. 2A a gente tem que tratar. Tratamento, toda vez que for tratar o tratamento, a princípio, simplificando, né, o tratamento na endoscopia sempre é um pouco mais aprofundado aí, de acordo com algumas peculiaridades, mas a princípio o tratamento, a terapia combinada é melhor do que a terapia isolada. Então a gente sempre tenta fazer injeção de solução com adrenalina e clipagem, tá? Eu vi alguém que mandou H2. H2 é classificação de Sakita. Não está errado usar, mas em contexto de HDA a gente prefere usar o Forrest, tá? O Forrest é mais adequado no contexto de HDA. Mas pode classificar a úlcera como Sakita, não tem problema, não está errado. Então tem um vaso visível, a gente faria clipe e injeção com escleroterapia, terapia combinada, terapia de escolha, tá? Responde melhor do que terapia isolada ou só de esclerose ou só de clipagem, tá certo? Boa, adrenalina com hemoclip, perfeita aí a resposta. Vamos para a próxima? Boa, esse sangramento aí, se quiserem mandando o Forrest e a conduta. Então a gente vê tem um fundo de úlcera aí, né, tem um sangramento. Então, novamente, acima de 2B, lesão com sangramento ou com coto vascular, a gente utiliza terapia combinada, tem que tratar esse caso, seria clipe e injeção, tá? Bem no foco do sangramento a gente faz a clipagem, certo? Esse aí é um B, perfeito. O pessoal tá mandando bem aí no chat. Babação é um B. Vamos para a próxima. Agora essa aí, Forrest e conduta. Essa aí, pessoal, essa aí é para alertar vocês. Quem já estava pensando no Forrest caiu na pegadinha. Forrest é uma classificação para úlcera péptica. Isso é uma variz de esôfago que está sangrando. Apesar de parecer que tem um jato, alguma coisa assim, a gente não usa a classificação de Forrest para varizes esofágicas, tá? Então, varizes esofágicas você descreve, tem um sangramento, às vezes ele pode ser pulsátil, às vezes ele pode ser embabação da variz, ou às vezes só tem um sinal de sangramento recente, mas esse sangramento de variz a gente não usa a classificação de Forrest, só descreve o tipo de sangramento. A conduta, o padrão ouro, é de ligadura elástica mesmo, beleza? Tô vendo o pessoal aí caiu no Forrest, foi seco no Forrest aí. Então, próxima imagem aqui. Se vocês quiserem dar o diagnóstico, aí já estamos vendo que não tem úlcera, não é Forrest. E qual que vai ser a nossa conduta aí? Então, contexto de HDA, fizemos endoscopia, vocês estão vendo aí, enquanto vocês vão mandando aí o diagnóstico e conduta. A gente vê nessa imagem, tá, o aparelho em retrovisão, vocês têm que saber identificar isso na endoscopia, que o aparelho ele faz como se fosse um J assim, e a câmera está aqui na frente e ela olha para o próprio aparelho. Então isso a gente chama de retrovisão. É uma manobra muito comum, que é o que a gente faz para ver o fundo do estômago, às vezes para ver parte da pequena curvatura, a gente tem que fazer essa manobra. Então, isso já dei a dica, né? A gente está olhando para o fundo do estômago, o pessoal tá mandando bem aí, a resposta realmente é o cianoacrilato. Cianoacrilato ele é um monômero que, quando ele entra em contato com o pH sanguíneo, que a gente injeta ele dentro da variz, ele se expande, faz uma cola e ele petrifica. A variz, depois a gente fazer o cianoacrilato, a gente cutuca a variz com a agulha recolhida, né, só com o catéter, a variz fica dura. Né? Então ela interrompe totalmente o fluxo, faz a trombose ali. O tratamento de escolha, de fato, então, é o cianoacrilato para todas as varizes que não são esofágicas. O tratamento de varizes gástricas,
ou até às vezes varizes duodenais, que entraria como IgV2. Isso é a classificação, o velho super bonder. É tipo isso, é tipo um super bonder mesmo, gruda tudo. Então, desceu para o estômago, a preferência é para cianoacrilato, tá certo? No caso, então, nosso cianoacrilato, a gente não conseguiu fazer o cianoacrilato, a gente lança desse balãozinho aí, pode passar aí, que também é tema frequente de prova, balão de sextente. Por que ele é importante? Porque se você não tiver endoscopista, ou às vezes o endoscopista não chega a tempo, tá em outra urgência, alguma coisa assim, quem está no PS, no cirurgião, tem que lançar a mão desse recurso. Como vocês estão vendo aí no balão, ele é passado que nem uma sonda nasogástrica, o paciente tem que estar preferencialmente entubado. Com uma sonda nasogástrica, a gente passa ele e insufla a via gástrica. Lembrando que esse balão ele é insuflado com ar, não é com água. A gente põe, a regra é do 330, então coloca a via gástrica no estômago, enche de 300 ml de ar e traciona. Então a via gástrica vai ficar um balão, a gente vai puxar, ela vai comprimir as varizes gástricas. Se for só variz gástrica, beleza, está comprimindo a variz, vê aí o pessoal deixando quanto tempo, ideal até 24 horas, assim, idealmente até compensar o paciente fazendo endoscopia, se conseguir fazer isso em menos de 12, 24 horas, beleza, mas mais que 24 horas não pode ficar, porque isso aí vai necrosar a parede gástrica e a parede esofágica, tá? Então, continuando aí, então a gente insufla a via gástrica, traciona o balão, se era só variz de fundo, muitas vezes só isso resolve, não precisa insuflar a esofágica, mas a maioria dos casos precisa insuflar a esofágica. A gente aí coloca 30 milímetros de mercúrio, tá? Essa vai ser a pressão um é por volume e outro é por pressão, e é com ar também, então precisa de um manômetro para insuflar a via esofágica, certo? Então é assim o balão, muitas vezes passa endoscopia também para confirmar a posição. Aí, como o balão tem que fazer pressão no fundo gástrico, a gente traciona, nessa imagem vocês estão vendo que tem um soro de 1 litro pendurado no pé do paciente, e o balão fica sendo puxado por esse peso de 1 litro, tá? Isso aí, mandaram, a gente faz sempre entubado, até porque esses casos são de HDA grave, são de sangramento ativo, esse paciente tem estômago cheio de sangue, e o risco dele broncoaspirar, etc., é muito alto. Prioridade é via aérea, esse paciente tem que ser entubado antes de tudo. Então aí como o balão fica, e por isso que pode acontecer essa imagem agora que a gente tá vendo, isso aqui já foi questão de prova, aí também caiu essa imagem na prova, qual que é essa complicação do balão. Como o balão fica tracionado, se aquilo não fica saindo diretamente pela narina, ele fica apoiando aqui na asa nasal, pode causar necrose de asa nasal. Então as outras complicações do balão são broncoaspiração, porque o balão oclui o lumen esofágico, e se a via esofágica, mesmo assim, se ela não estiver insuflada, ele oclui de qualquer maneira, né? Porque a via gástrica tá insuflada, não tem como descer, o paciente pode broncoaspirar, certo? E necrose de estômago ou de esôfago também são outras complicações. Essa lesão aí é um pouco mais difícil. Pode passar aí, Matheus, para essa lesão. Então, quando vocês vão colocando aí o que vocês têm de hipótese diagnóstica, qual foi o tratamento feito na imagem do lado. Na retirada do balão, o que desinsufla primeiro, normalmente a gente tira fazendo endoscopia, né? Então a gente desinsufla o esofágico primeiro, dá uma olhada se tem algum sangramento, alguma coisa, depois desce e desinsufla o gás. Mas o ideal mesmo é que seja com endoscopia, fazendo com endoscopia, tá? Então, aí o que vocês estão vendo na imagem, o que vocês estão vendo que tem como se fosse um cilindro aí de plástico transparente em volta da tela. Isso é um cap, a gente usa bastante esse acessório em HDA, essas coisas, para facilitar a visualização. E aí, bom, o pessoal já cantou a bola, é uma laceração. Essa laceração, exatamente na transição esôfago-gástrica, é a laceração de Mallory-Weiss, tá? Nesse caso aí, vocês veem que tem sangue na imagem, apesar da lesão não estar sangrando, tinha sangue, o paciente tinha sangramento. A gente fez o tratamento ali, que a gente está vendo o cara tentou contextualizar com o balão que eu acabei de mostrar. Mas as dicas para a gente saber que é Mallory-Weiss
são normalmente o enunciado da questão vai te dar vômitos de repetição, o paciente alcoólatra, alguma coisa assim, que tem uma manobra de Valsalva que vai causar essa laceração, e pode ser tratado com clipagem, até com ligadura elástica, injeção de adrenalina, tá? Novamente preferindo terapias combinadas, não fazer injeção de adrenalina isolada. Vamos para a próxima. Então, aí, qual que é essa lesão e qual que é o tratamento que foi instituído? A gente vê isso aí é estômago, tá, gente? Isso aí é estômago. Bom, o pessoal que comentou aí a questão anterior, realmente. Travou aqui. Como é? Acho que agora voltou, né? Voltou. Bom, o pessoal tá afiado aí, mandaram de Lafoix, é isso mesmo. Vocês veem que o de Lafoix, a dica é que ele não tem uma úlcera, você só vê um ponto que tem o sangramento. O que é o de Lafoix? O de Lafoix, os vasos do trato gastrointestinal, eles chegam pela camada muscular, à medida que eles se direcionam em direção à mucosa, eles vão se ramificando e vão ficando menos calibrosos. O de Lafoix acontece alguma malformação, não tem displasia, não tem aneurisma, só que o vaso simplesmente não se ramifica. Então fica junto da mucosa, um vaso mais calibroso, arterial, né? A irrigação da parede do trato gastrointestinal pode acontecer de Lafoix, pode acontecer em qualquer lugar. O mais comum é estômago, mas pode ser duodeno, pode ser cólon, pode ser reto, tá? É tudo considerado de Lafoix também. Então não tem úlcera. Por algum motivo acontece alguma microerosão nessa mucosa, o vaso sai, e aí sangra bastante. O que a questão gosta de trabalhar, que cai frequentemente em provas? Um cara que tem um baita sangramento e você não acha fonte. E depois o cara ressangra pra caramba de novo. Isso é bem frequente cair dessa maneira em prova. Uma opção também é a embolização, como o Matheus comentou. Embolização é um tratamento bem interessante nesses casos. Aí o que a gente fez foi ligadura elástica, responde muito bem, porque a ligadura pega a submucosa de onde esse vasinho do Dilafoix vem. Então, aí o paciente respondeu muito bem a sua ligadura elástica. Tá? Aí a ligadura a gente não combina com esclerose. Vamos para a próxima? Eu já vi cair assim, é o que você comentou, mas ele perguntou assim, o cara teve um sangramento muito importante, uma queda de HB muito importante, ou seja, sangrou de fato, aí fez a endoscopia, veio normal. Aí ele pergunta, qual é a conduta? Aí a resposta é repetir a endoscopia. Provavelmente foi alguma lesão de Lafoix que não foi vista na primeira endoscopia. Às vezes é um vaso discreto, submucoso, que não viu, né? E aí faz uma segunda endoscopia. Às vezes não é nem comida de bola do endoscopista aí defendendo meus colegas. A lesão, realmente, ela não fica protrusa para a luz. Então, às vezes, acontece uma microerosão, vai o sangue, não é que fica um coto vascular visível. Nessa lesão da imagem tem um cotinho com coágulo, mas aí, às vezes, ela entra de novo. E a lesão realmente foge. Por isso que você vê o estômago, você fuça. Às vezes, a gente acha sangue e fala, cara, eu sei que sangrou, eu sei que foi daqui do estômago, e você não acha lesão. Não acha lesão. Então, é realmente isso. E as questões de prova brincam com isso mesmo, do jeito que o Matheus comentou aí. Então, essa lesão aí, o paciente teve HDA, caiu HB, transfundiu, fez endoscopia, tem isso aí, que era o Forrest e a conduta. Então, vocês estão vendo que novamente tem o CAP, né? Tem esse cilindro transparente ao redor, isso, se acostumem a ver isso na imagem, não se assustem, não é nenhum tratamento que está sendo instituído. Normalmente usa isso para fazer ligadura, mas a gente também usa só para melhorar a visualização no caso, certo? Então, essa aí a gente está vendo uma úlcera. Vocês estão vendo o aparelho ali no fundo, então a gente está em retrovisão. Isso aí deve estar na pequena curvatura, só por essa foto não dá para ter certeza. Mas a gente está vendo um fundo limpo, aí não tem sangue, não tem hematina, não tem coágulo, então tá um Forrest 3. É uma úlcera com fundo limpo,
sem estigma de sangramento, nossa conduta é nada. É isso aí, é fibrina. É fibrina aqui, no caso, não tem hematina. Tem uns focos meio pretinho, meio sujeiro, mas não tem hematina aqui não. Vamos para a próxima. Aqui é mais um exemplo, tá? Forrest 3. A gente pode até usar a classificação do Saquito, mas minha ideia aqui é comentar mais HDA, não vou entrar tanto no Saquita. Como a gente está falando de HDA, novamente aí o aparelho vocês estão vendo em retrovisão, e a úlcera com fundo limpo, só tem fibrina aí no fundo, não tem nenhum estigma de sangramento recente, a gente não faz nenhuma terapia nesse caso, certo? Só observar. Próximo caso. Então aí esse caso aí, eu queria que vocês dessem a hipótese diagnóstica, etiológica, não só o que causou essa lesão, o que é essa lesão, na verdade, o forest da lesão e também a conduta. O que vocês fariam aí diante dessa lesão? Quer ir comentando aí, Matheus? O que você acha? Parece uma lesão com um coágulo em cima, né? É isso aí. Está em retrovisão novamente, né? Mas aí a gente está vendo que não está no estômago, não está no fundo, então uma dica que não é variz, etc. Agora, isso aí é uma úlcera, tem um aspecto neoplásico com borda infiltrativa. Como tem um coágulo, é um Forrest 2B. Qual que é a nossa conduta diante do coágulo? A gente joga um jato de soro, remover o coágulo e ver o que tem debaixo. Aí a gente reclassifica o Forrest. Então, se estiver babando, vai virar um Forrest 1B. Se tiver um coto vascular debaixo do coágulo, vai virar um 2A. Se tiver um fundo limpo debaixo do coágulo, vai virar um 3. Então, a gente tira esse coágulo e reclassifica, tá? Essa é a conduta. No caso de tumor, eu vou mostrar mais para frente a nossa opção. Pode passar aí o slide, Matheus. E aí, biopsia? Contexto de HDA, por incrível que pareça, pode biopsiar, não tem problema. Claro que a gente não vai lá no vaso sangrante e fazer a biópsia bem no vaso, mas o que acontece? O tumor, o centro da lesão, a área que sangra, é a base da úlcera que está ulcerada, que necrosou, etc. A neoplasia, onde a biópsia vem positivo, são os bordos da úlcera, não é a região que está sangrando, não é a região que preocupa tanto. Então a gente pode sim fazer biópsia no contexto de HDA. Quem é do HC vê que muitas vezes a gente na emergência, no pronto-socorro, a gente não faz a biópsia. Não é pelo risco de sangramento, é porque a gente não tem muitas vezes o material de biópsia, o frasco com formol, essas coisas, na sala de emergência de trauma, tá? Mas não tem problema fazer a biópsia. Já ajuda o doente, já agiliza, né? O anátomo. Pô, ele de uma endoscopia, ele já está sedado, já está fazendo a endoscopia, não tem problema nenhum. Então aí tem essas lesões. Eu queria que vocês falassem o que foi feito aí. As duas imagens da direita foi feito um tratamento. Quem sabe aí o que foi feito nesses casos? É o mesmo tratamento nas duas imagens da direita. Então vou comentando enquanto vocês mandam as respostas. As duas imagens a gente vê focos de sangramento. Não dá para identificar um foco específico que você consegue ir lá e fazer um tratamento endoscópico. Então são lesões mais extensas, esse tipo de coisa, e a gente não consegue atuar tão bem em endoscopia, então a gente tem esse nosso salva-vidas da endoscopia, nos lugares que tem disponível. Bom, pessoal, tá afiado aí, é o hemospray, também às vezes cai em prova. Quando você não tem alternativa, hemospray, funciona para tudo. Hemospray pode usar para varizes, sangramento de papilotomia, pode usar para tumor. Então, essas lesões que tem vários focos de sangramento, que às vezes você não consegue atuar, identificar, limpar bem, ver onde estava sangrando, a gente usa hemospray. O hemospray, hemospray é o nome comercial, né? Mas ele é um pó hemostático que tem partículas não orgânicas que são inertes, que formam, quando tem contato com essa superfície de sangue, formam como se fosse um bloqueio mecânico. Isso adere, forma um bloqueio coeso, e normalmente cessa o sangramento, aí com a coagulação do paciente, etc. Esses vasos aí vão coagular e o paciente melhora, compensa para depois aí estadiar e fazer o tratamento de fato, porque a maioria desses casos são tumores. Mas lembrando que pode usar para outras modalidades de tratamento. Então, vocês vêem essa névoa, isso aí é hemospray. Próxima imagem. O que vocês estão vendo aí e qual que seria a conduta? Já deu um spoiler.
Então, isso aí que a gente está vendo, isso aqui a gente vê ali embaixo, é a transição esôfago-gástrica, que forma umas preguinhas. Para cima a gente vê varizes de esôfago. Tem até sinais de tratamento prévio, aí tem algumas cicatrizes, sinal que esse paciente já foi tratado com ligadura elástica, e tem um ponto de rotura recente. Então, esse paciente sangrou HDA varicosa, tem esse pontinho aí de rotura, a gente tem que fazer ligadura aí sempre que factível, tá? Sempre que der para fazer ligadura, tem que tratar, que essa é a nossa próxima imagem. Isso é assim que é o aspecto das ligaduras elásticas. A gente evita fazer ligaduras elásticas. Uma das principais complicações da ligadura elástica, quando a gente faz, como está nessa imagem, as ligaduras elásticas na mesma altura, é a estenose de esôfago. Então a gente sempre se preocupa em mudando a altura, a gente vai fazendo um movimento helicoidal na hora de fazer ligadura. Essas aí foram feitas na mesma altura, esse paciente tem um risco de ter estenose de esôfago. Tá? Fiquem espertos aí, uma questão boa seria uma questão que o paciente fez já muitos tratamentos com ligadura e evolui com disfagia. Sua principal hipótese diagnóstica é estenose por causa das ligaduras elásticas de esôfago. Então esse paciente fez aí a ligadura e aí ele ressangra. E aí na endoscopia pode passar aí, Matheus, tem essa imagem. O que acontece? Depois da gente fazer a ligadura elástica, depois de um tempo, a ligadura, o vaso trombose, em até 48 horas, normalmente esse vaso já trombosou, e depois a ligadura cai, o que é normal, e fica uma úlcera no leito, tá? Às vezes esse paciente ressangra, quando tem esse leito aí, pós-ligadura, fica essa úlcera. Se o paciente ressangra, daí, a nossa terapia com a falha da ligadura elástica, alguém sabe aí o que é? Então, isquemia, tem isquemia, claro, é até como a gente tampa, né, a gente oclui com a ligadura elástica o vaso, acontece uma isquemia daquele segmento e forma uma úlcera. Mas eu queria saber se alguém sabe aí o que a gente faz nessas situações, porque o paciente está sangrando aí do leito da úlcera que a gente fez a ligadura, né? Não é comum, mas também daria uma boa questão de prova aí. O paciente ressangra após ligadura, o que a gente faz? O pessoal já está sendo agressivo com TIPS. Eu sou endoscopista, lembra que eu estou fazendo questão de endoscopia aí, vamos puxar a sardinha para endoscopia. Vamos fazer um método endoscópico para varizes quando a gente não consegue fazer ligadura com palha de ligadura. É novamente o cianoacrilato, o bom e velho super bonder. Aí na imagem não tá com sangramento ativo, mas se tiver sangramento depois nessa escara, depois da ligadura, que a gente não consegue fazer outra ligadura, a gente vai lá e faz cianoacrilato. Pode ser na base da úlcera, pode ser até na própria variz. Lembrando as complicações do cianoacrilato, pode usar hemospray, boa, pode usar hemospray, aprender o que é o nosso coringão. Então, é isso. Nova endoscopia e tratamento endoscópico. Então, essas imagens aqui, só para mostrar, variz de esôfago, essas são imagens, a nossa imagem de cima tem um sinal de sangramento recente, eu não quero que vocês confundam com red spot. Se você olhar a imagem de cima, tem um pontinho ali que tem uma hematina mesmo, ali é sangue. Na imagem da direita, a gente vê só que a parede da variz está tão fina que a gente vê esses pontos vermelhos, certo? Então, outra mensagem dessas imagens. Varizes, a principal classificação que a gente usa, a gente separa varizes de fino, médio e grosso calibre. A principal classificação é a de Palmer-Ebrick, que usa até 3 milímetros a variz. Ela é de fino calibre, de 3 a 6 ela é de médio calibre, e maior que 6 milímetros ela é de grosso calibre. Essas varizes da imagem aí, elas são de grosso calibre. E os principais preditores para sangramento de varizes são o child, quanto pior o nível da cirrose, mais provável dessa variz sangrar. O calibre da variz é o mais importante, e os red spots. São os 3 principais fatores de risco para o paciente sangrar das varizes. Tá? Isso, complicação do cianoacrilato. Quais são as principais? O cianoacrilato, como você injeta ele na circulação, o principal risco é de embolização. Então, o paciente pode fazer TEP por causa do cianoacrilato. Esse é o principal risco do cianoacrilato. Não, a maioria, assim, é relativamente comum quando você faz exames de rotina, um tomo, mas a maioria são pacientes assintomáticos. Um TEP sintomático, que pega um vaso um pouco mais calibroso, é muito raro depois do cianoacrilato. Outros riscos, como você injeta um conteúdo que vem contaminado, é bacteremia, alguma infecção nesse sentido, certo? Então, próxima imagem. Aí, vocês darem o diagnóstico, o Forrest e a conduta, nesse caso. Esse caso aí, gente, enquanto vocês vão pensando,
Tem essas duas imagens, Matheus. Se quiser passar aí e voltar para... Eu coloquei uma na sequência da outra justamente para vocês diferenciarem. Aí, volta aí. Boa. Essa primeira aí, vocês estão vendo que tem uma úlcera em volta, né? Tem um fundo com fibrina, vocês veem a borda ali para frente da úlcera. Então, essa é uma úlcera, Forrest 1A, perfeito, o sangramento é em jato. Aí, se quiser passar a imagem, Matheus. Esse aí é o Dilafroy clássico. Vocês estão vendo que a mucosa ao redor do Dilafroy, ela tá íntegra, a mucosa tá normalzinha aí, não tem úlcera nenhuma. Então, esse é o Dilafroy mesmo, tá? Na questão anterior, a gente faz terapia combinada, terapia dupla, com injeção e clipe, preferencialmente, sempre que der para usar as duas. O Dilafroy a gente pode fazer terapia combinada, em alguns casos pode fazer só o clipe e pode fazer a ligadura elástica, que nem no outro exemplo que eu mostrei para vocês, beleza? Vamos passar? Esse aqui é mais um exemplo de coágulo, lembrando que o coágulo, a gente retira o coágulo, reclassifica e faz o tratamento de acordo com a classificação. De 2C para baixo a gente não faz nada, de 2A para cima a gente faz terapia combinada preferencialmente, beleza? Próxima imagem, essa aí é difícil, essa aí é mais difícil. Se vocês quiserem testar os conhecimentos aí, mandando o que vocês acham. Então aí que responderam um Yano 2A, é isso mesmo, é o Dilafroy 2A, na classificação de Yano e Yamamoto, o Dilafroy. Então essa imagem, enquanto vocês vão respondendo e mandando aí no chat, reparem que o aparelho está em retrovisão e pouco acima do aparelho tem um estreitamento, né? Isso é o pinçamento diafragmático. Então já estou dando as dicas aí para vocês. O pessoal mandou Menetrier. Menetrier, estômago e melancia também não, por enquanto. Quem dá mais? Boa, Cameron. Isso aí. Só comentando, Menetrier, na endoscopia, da hipertrofia de pregas. A gente vê umas pregas bem espessadas. Não é contexto de HDA, não é o principal contexto de Menetrier. Qual que é a dica aí da úlcera de Cameron? Na retrovisão, então, o hiato está largado. O que acontece? O esôfago, o estômago fica subindo e descendo, de acordo com a respiração, essa é uma hérnia de hiato, e isso aí vai causando isquemia da mucosa e faz essas erosões ou ulcerações de Cameron. O principal contexto da erosão de Cameron é uma anemia crônica, mas o paciente também pode ter uma HDA, uma hemorragia mais aguda por causa disso. Então aí a dica é a retrovisão, tem que saber identificar isso, você vê o pinçamento diafragmático, essa erosão de Cameron, certo? Aí mais uma imagem de coto vascular para vocês verem, então Forrest 2A, aí pode passar, Matheus. Essa imagem, apesar de ter coágulo, a gente vê que tem sangramento e embabação, então ela é uma Forrest 1B, então merece ser tratada também. Próxima imagem. Essa lesão assim só não dá para ter certeza, teria que tirar esse coágulo para ver se parece que é um Dilafroy que está por baixo, pode ser uma angiectasia com vaso. O tratamento, o método térmico também serve, nesse caso é um catéter de argônio, você vê que a lesão já foi cauterizada, pode até usar para o Dilafroy, mas é o método de escolha para angiectasia, tá? Aí a próxima, só para mostrar um exemplo aí de hematina, o Forrest 2C, essa imagem aí com uma úlcera extensa, com vários focos de hematina, sei que vocês estão vendo. Hematina é um resíduo hemático. Ela não é um coto vascular, então vocês estão vendo vários pontos aí, a lesão não ia ter 50 cotos vasculares, e não é um coágulo também, são esses pontinhos vermelhos. Normalmente quando o ponto é enegrecido é só necrose porque é fundo da úlcera, tá? Mas esses avermelhados aí, hematina, seriam 2C, a gente não faz nenhum tratamento. Se acostumem a ver a imagem inteira, ali no fundo a gente está vendo o piloro, então eu sei que essa úlcera é gástrica. Então se acostumem a ver a imagem como um todo para ter mais informações, tá? Semelhança entre Dilafroy e angiectasia. A angiectasia é uma lesão venosa, tá? Lesões venosas a gente prefere a angiectasia tratar com argônio, tá? O Dilafroy é uma lesão arterial, também os dois são malformações vasculares, mas o Dilafroy é uma arterial mais comum no estômago. A angiectasia também o Dilafroy pode dar em todo o trato gastrointestinal, mas é mais comum em cólon proximal, jejuno. Tem algumas síndromes também, tá? Diferença entre red spots e black spots. Na varize de esôfago, a gente só tem os red spots. Os black spots, a gente não tem nada a ver com risco de sangramento, não é no contexto que a gente
que a gente tá abordando, tá certo? Então agora, HDA, a gente falou bastante de HDA, porque HDA vai cair. Vai cair, provavelmente vai cair na primeira e na segunda fase, tá? Então vocês têm que estar voando de HDA, beleza? Então agora comentar um pouquinho de corpo estranho. Então, primeira coisa que a gente tem que se preocupar quando tem um enunciado de corpo estranho é o tipo de corpo estranho, a história do paciente, que ele ingeriu. Tem coisas que já nos preocupam desde o começo. Um paciente psiquiátrico que engoliu uma faca é diferente de uma criança que engoliu uma moeda, tá certo? Então, os sinais de alarmes que a gente tem que se preocupar quando o paciente chega para a gente. Salivação e vômitos são sinais que o enunciado está querendo te dizer que tem oclusão esofágica. Oclusão esofágica e risco de broncoaspiração. E então o paciente tem que fazer endoscopia de emergência e avaliar a necessidade de intubação, principalmente se esse paciente tiver saturação, algum estridor, alguma coisa assim. Esse paciente tem que ser intubado para fazer o procedimento, certo? Outros sinais que a gente tem que ficar atento. Febre, taquicardia, enfisema subcutâneo, são sinais de complicação. Se você acha que o paciente com corpo estranho perfurou, você não vai fazer endoscopia, você vai fazer uma tomografia antes. E lembrar de, na tomografia, fazer tomografia de pescoço também. Às vezes até inclui os cortes mais altos de pescoço, para a gente avaliar a faringe, etc. Certo? Então, tomografia de pescoço, tórax, e aí se tiver suspeita de perfuração mais baixa, a gente faz abdômen também, que às vezes vê pneu peritônio. Então, suspeitou de complicação, se for alguma coisa de via aérea, etc., tem que tubar o paciente fazendo endoscopia. Se suspeitou de alguma complicação de perfuração, tomo, e se for de via aérea, entubar o paciente e garantir via aérea, beleza? Então, a grosso modo aí, tá no esôfago, é ou emergência ou urgência. As emergência o paciente tem que fazer a endoscopia, de preferencialmente dentro de 2 horas, mas até 6 horas é aceitável. É bateria no esôfago, obstrução esofágica ou pérfuro cortante no esôfago. Porque o esôfago dá ruim. Mexeu com o esôfago é muito grave. Perfurou o esôfago, qualquer coisa no esôfago, depois cirurgia esofágica, se precisar, é muito grave. Tem que atuar logo nesse paciente. E, além das complicações serem mais graves, complica com maior frequência quando está no esôfago. Urgência, para fazer dentro de 24 horas, essa endoscopia. Tudo que a gente falou, essa bateria no esôfago, desceu para o estômago, é urgência. Pérfuro cortante, desceu do esôfago para o estômago, é urgência, porque aí a chance de complicar no período curto de tempo é muito baixa. Outra coisa que também entraria como urgência são objetos maiores que 6 centímetros de comprimento, como, por exemplo, às vezes um lápis, uma escova de dente, paciente psiquiátrico engole. Um lápis, se ele tiver, normalmente ele é pérfuro cortante, né? Então ele entraria por esse critério. Mas objetos compridos, mesmo que eles não sejam pontiagudos, se ele vai para o duodeno, a chance dele ficar preso entre as duas paredes e causar isquemia é grande. Então isso também é urgência. Outros corpos estranhos no esôfago também são considerados, que não classifiquem como emergência, são considerados urgência, tá? O que não é urgente? Mas precisa ser retirado objetos com mais de 2,5 centímetros no estômago. Por quê? Maior que isso não passa o piloro. Então, você pode retirar eletivo, esperar o jejum tranquilo, etc., mas tem que tirar, beleza? Então, vamos para essa imagem aí. Eu vi que já mandaram até no chat nessa imagem. Mandaram bem. Tem que ficar atento com essa imagem, que você vai seco na moeda e tem o sinal do halo. Então, isso é uma bateria no esôfago. Bateria no esôfago é emergência. Então, tem que retirar até 6 horas. A correta é a A, certo? A gente vê na imagem de perfil a via aérea na frente. Então, eu sei que essa imagem está no maior que 2,5, não passa o piloro, que mandaram aí no chat, tá? Então, eu estou vendo a via aérea na imagem do perfil, sempre fazer 2 incidências. E eu sei que essa bateria está no esôfago e não na via aérea, beleza? Vamos para a próxima aí, Matheus? Então, essa aí é só para contrapor com a imagem anterior. Essa não tem duplo halo. Essa, de fato, é uma moeda no esôfago. Se o paciente não está salivando, se não tem uma dor muito forte, uma suspeita de uma complicação maior, isso é uma urgência, pode ser retirado em até 24 horas, que é a nossa letra C. As alternativas nas questões que a gente está passando agora são sempre as mesmas alternativas, tá certo? É só para exercitar, ver diferentes imagens.
Então essa é até 24 horas. vinte e quatro horas. Não tem o sinal do halo, né? Exato, mas lembrem-se do enunciado. Se o enunciado falar para você que o paciente está salivando, que tem algum sinal de alarme, que pode ter obstrução esofágica, isso vira uma urgência. No caso, se o paciente estiver assintomático, só tiver um corpo estranho no esôfago, isso é uma urgência, não uma emergência, certo? Então, agora essa imagem, a mensagem dessa imagem aí, bom, dá um tempinho para vocês responderem, né? Enquanto eu vou fazendo alguns comentários. A principal, é muito importante, sempre que forem pedir raio-x, pedir o perfil traz bastante informação para a gente. Então, vocês vão ver aqui nesse caso aí, como a imagem está mais anteriorizada, e o sentido dele está no sentido de anterior para posterior, essa moeda. Essa não tem duplo halo, então é uma moeda. Quando a imagem está nesse sentido, as cordas vocais está exatamente no sentido das cordas vocais. Então, quando desce para o esôfago, pelo formato do crico faríngeo, a moeda fica cheia para a gente. Quando desce para a via aérea, normalmente ela fica nesse sentido de anteroposterior. Então, isso se confirma no perfil, você vê que a imagem está anteriorizada, então essa moeda está na via aérea, esse paciente não tem que fazer uma endoscopia, tem que fazer uma broncoscopia, certo? Então é só para treinar, para ver a imagem. Só para mostrar, a moeda aqui tem um duplo halo, às vezes no A celular não dá bateria, a para ver bateria. bem, se colocar no computador dá para ver melhor. A diferença aqui da bateria para a moeda. Deixa eu pôr o próximo aqui. Aqui. Pode passar aí, boa. Essa aí. Então, o paciente refere que ingeriu um corpo estranho, faz esse raio-x. Então, aí qual que é a nossa conduta diante desse corpo estranho? Esse corpo estranho não tem sinal do halo, então provavelmente é uma moeda mesmo. Já passou o estômago, então é um corpo estranho que não tem um risco de complicação, não tem mais de 2,5 cm. Já passou o estômago, não é pontiagudo, então esse paciente pode ser observado que a maioria desses casos vai eliminar espontaneamente sem complicações, certo? Então não tem nenhum sinal de alarme. Não seria a letra F, certo? Agora, esse caso, é uma criança, né? A gente já viu pelo raio-x que é uma criança, é um corpo estranho pontiagudo, não tem muito segredo, e está no estômago, né? Está bem na posição do estômago. Então a gente alcança esse corpo estranho por endoscopia. Então tem que retirar, não é uma emergência, porque no estômago não complica tão rápido. Claro, se você puder fazer endoscopia dentro de um prazo mais curto, você pode fazer, mas não é uma emergência, é uma urgência, porque está no estômago, mas tem que ser retirado porque pode perfurar. Agora, se esse mesmo, então é a letra C, é uma urgência. Se esse mesmo corpo estranho tivesse passado o estômago, o atendimento já foi mais tarde do que deveria ter sido, o paciente tem que ser observado em regime de internação. Porque se ele complicar qualquer coisa, você faz a cirurgia antes desse paciente ter uma contaminação da cavidade, alguma complicação maior, ele é operado frequentemente, mas a gente dá a chance da observação, não opera ele direto, porque alguns dos casos, pode chegar a 30%, 50%, às vezes um pouco mais, o corpo estranho, mesmo sendo um parafuso, alguma coisa que pode perfurar, é eliminado espontaneamente. Certo? E agora a próxima imagem, o paciente não tinha, já foi o spoiler aí com a alternativa, o paciente não tinha sinais de alarme, que a gente não fez tomo antes do procedimento, mas fez endoscopia e tem esse corpo estranho, tá? Tô vendo que ele está no esôfago, o esôfago só tem estrutura nobre em volta do esôfago. Então ele não pode ser retirado por endoscopia, o paciente tem que fazer um tomo, que isso aí pode estar na aorta, pode estar em algum outro grande vaso. Se você tira isso aí, o paciente não está com o cirurgião na mão, esse tipo de coisa, o paciente pode morrer na sua mão por causa do sangramento. Então, perfurou o esôfago, tem que fazer exame de imagem antes. Se não teve essa suspeita, não fez antes da endoscopia, faça depois da endoscopia, viu que não tem nada, aí isso tem que ser retirado no centro cirúrgico, com o cirurgião em sala, pronto para entrar, caso seja necessário, porque o risco de alguma lesão é considerável, certo? Então, já foi HDA, já foi corpo estranho, muito didático aí.
Muito legal. É bastante coisa, sei que não dá para falar tudo, mas aí no curso a gente aborda tudo com mais calma aí, caso a aula não fique gravada aí fácil aí para vocês, certo? Mas mesmo se a aula ficar gravada, tem que ver o curso, porque não dá para abordar tudo aqui em uma hora. Então, instabilidade, tomografia, se o paciente tiver instabilidade, aí é cirurgia, né? Se já tiver alta suspeita, essa questão de instabilidade de cirurgia, se você tiver alta suspeita que perfurou, você pode ir para cirurgia direto. Se não tiver essa suspeita tão forte, essa questão de instabilidade de tomo, você tenta estabilizar um pouquinho para fazer a tomo e ter uma programação cirúrgica um pouco melhor, beleza? Então, essa imagem o pessoal já está mandando aí que é Barrett. Barrett são 2 R's e 2 T's, tá? Tem assistente do HC que é meio chato com gramática. Então, na segunda fase, caprichem em escrever as palavras direitinho. Não vou perder questão por causa disso, mas é bom fazer bonito. Então, o que é o Barrett? A definição de esôfago de Barrett é um epitélio colunar maior do que 1 centímetro, pode ser só uma lingueta ou circunferencial, com uma confirmação histológica. E a confirmação histológica é metaplasia intestinal, certo? Então, se veio metaplasia intestinal e tem menos que 1 centímetro, não é Barrett. Se tem essa mesma imagem que eu mostro para vocês, faz várias biópsias e não vem metaplasia intestinal, também não é Barrett. Precisa dessas duas condições, ter mais que 1 centímetro e ter metaplasia intestinal na biópsia. A imagem, então, a gente vê, tem uma classificação que é um pouco se estender demais. Eu vou direto na conduta de Barrett, porque isso pode ser questão de primeira e de segunda fase, já foi questão de segunda fase de endoscopia. Então, vamos para o nosso fluxograma aí, Matheus. Vamos lá. Então, fizemos o diagnóstico de Barrett. Então, tem mais que 1 centímetro, tem metaplasia intestinal na biópsia. Tá? O que a gente faz? A gente estadia esse Barrett. A gente faz o que a gente chama de protocolo de Seattle, que a gente faz biópsias aleatórias nos 4 quadrantes, a cada 1 a 2 centímetros, e mais biópsias de cada alteração. Tá? E aí a gente estadiando esse Barrett. Pode não ter nenhuma displasia. O Barrett curto, que é o Barrett com menos de 3 centímetros, vai fazer endoscopia de 5 em 5 anos. Esse paciente tem sem displasia e Barrett curto tem um risco de neoplasia muito baixo. Então, endoscopia de 5 em 5 anos. Se o Barrett é longo, maior do que 3 centímetros ou igual a 3 centímetros, endoscopia de 3 em 3 anos. Agora vamos para o contexto de displasia. A gente fez o protocolo de Seattle, veio displasia em alguma das biópsias ou numa área que a gente viu alterada. Se a displasia vier, todas as displasias têm que passar por um segundo patologista experiente na área. Tá? Se vier indeterminado, a gente otimiza o tratamento com o IBP, porque muitas vezes isso é só por alteração do refluxo, e faz uma nova endoscopia em 3 a 6 meses. Se vier indeterminado novamente, a gente considera o Barrett não displásico e joga o fluxograma para ausência de displasia. Se ele vier displasia de baixo grau ou de alto grau, a gente entra na outra parte do fluxograma. Então, displasia de baixo grau e de alto grau, a rigor, o que a gente faz? A gente resseca lesões visíveis por endoscopia. Normalmente, o que a gente faz por endoscopia é uma mucosectomia. E depois erradica o Barrett. O padrão ouro para erradicação de Barrett é a radiofrequência. Existem outros métodos, como crioablação, até ressecções com kits de ligadura, etc. Mas a rigor é radiofrequência após erradicar as lesões visíveis. Tá certo? Existem algumas fontes que falam que a displasia de baixo grau pode ser só seguida, mas a maioria recomenda erradicar o Barrett, certo? Se vier adenocarcinoma nessas nossas lesões, o T1-AX são lesões restritas à camada mucosa, podem ser só tratadas endoscopicamente, tá? E depois, lembra de erradicar o Barrett. Veio o Barrett displásico, a longo prazo, a conduta padrão é erradicar com radiofrequência, certo? Se tem invasão submucosa, aí esse paciente tem que ser estadiado. A gente tem que saber o quanto ele invade submucosa, eu vou comentar no final, de câncer precoce, tem que fazer o quanto ele invade submucosa, se tem acometimento linfonodal, para guiar o nosso tratamento, certo? Então esse é um fluxograma aí, resumindo bem aí o conteúdo de Barrett, que já caiu em segunda fase, e a questão boa para a primeira e segunda fase. Então o que a gente vê na imagem do Barrett mesmo, esse epitélio rosa salmão, acima do fim das pregas gástricas, que é onde acaba o estômago, certo? Então, o estômago acaba onde tem prega gástrica. A gente vê lá embaixo na imagem as pregas gástricas. Porque se o paciente tem esse mesmo epitélio rosa salmão e tem prega gástrica para cima, ele tem uma hérnia e não um Barrett, certo?
o ultrassom endoscópico seria o exame para a gente fazer estadiamento, sim, desse Barrett que veio adenocarcinoma. Agora vamos para CPRE, um tema também que cai bastante em prova. O que vocês têm que acostumar a ver de colangiografia? Colangiografia, a imagem das vias biliares cai na prova de várias maneiras diferentes, tá? Quando você vê o aparelho de endoscopia aí fica fácil, é a CPRE mesmo, mas às vezes você só vê um dreno de Kerr, é uma colangiografia pelo dreno de Kerr, pode ser uma colangiografia intraop, às vezes você vai ver na imagem um trocar, alguma coisa assim, ou pode ser uma ressonância, também vamos ver imagem de ressonância que tem que saber ver, certo? Se você vê um ano atrás a gente postou uma imagem assim e perguntou o que era, que exame é, qual o diagnóstico. Aí, CPRE, B, cistostoma Mansoni. Aí teve um monte de gente achando que era um verme gigante. Mas, na verdade, é o aparelho da CPRE, né? É o aparelho na posição, normalmente, ele tem esse formato aí que vocês vão ver. Essa imagem está até um pouco ampliada, a gente tem uma visão um campo bem aberto aí da nossa imagem da colangiografia, mas normalmente vocês veem o aparelho exatamente nessa posição, que é a posição que a gente trabalha sempre que possível na CPRE, certo? Então, o pessoal já está mandando diagnóstico nessa imagem, mas essa imagem é para mostrar uma via biliar normal para vocês. O que é importante saber? Calibre normal da via biliar, normalmente é de 6 a 8 milímetros. Pacientes idosos e que já fizeram colestectomia pode ter a via biliar mais perto de 8 milímetros, aí um pouquinho mais grossa. Mas lembre-se, o nosso aparelho tem um pouco mais do que 10 milímetros. Varia, tem aparelhos de diferentes marcas, mas se a via biliar está perto do aparelho, se você tem dúvida, você coloca ali e vai medir. Está perto do aparelho ou até maior do que o aparelho, tem dilatação de via biliar. Viu dilatação de via biliar, tem que achar por que está dilatado. Tem que achar um ponto de interrupção aí que vai justificar essa dilatação, certo? O que mais que a gente vê? A gente vê, já cantaram aqui do cístico. O cístico, ele é todo irregular mesmo. Então, às vezes parece que tem cálculo no cístico, mas não tem cálculo no cístico, tá? Ele é nesse formato todo irregular. Nesse caso, até tem pedras na vesícula. Isso, a vesícula não é irregular, que nem o cístico. Tem pedras na vesícula, sim, tá? E a gente vê outra coisa que a gente vê aí na colangiografia. Nesse caso, tem contraste no pâncreas, tá? O duto pancreático, ele cruza a coluna. Vocês estão vendo aí que o duto pancreático cruza a coluna. Então, sempre que tiver esse contraste, normalmente quando a gente fala de CPI, a gente fala de intervenções de vias biliares. Não é para ir contraste no pâncreas. Mas em alguns casos, ou até imagem de colangio-ressonância, vocês vão ver o duto pancreático também, não se assustem. Outra coisa importante é que a gente tem que saber ver ar. A gente está vendo a papila, onde junta a via biliar com o duto pancreático, está na segunda porção do adenal. A gente vê o ar na segunda porção do adenal, logo acima da segunda porção do adenal. A gente vê o bulbo do adenal e depois para baixo a gente vê o ângulo do adenal inferior e a terceira porção do adenal. Então isso vai guiar a gente, saber onde está o aparelho, etc. A gente sabe ver tudo de CPRE, certo? Então, vamos para a próxima imagem. Então, essa imagem aí, a gente vê o preto e branco tudo invertido. Aí, o pessoal perguntando se o duto pancreático drena direto na papila. Sim, a maioria, existem variações anatômicas, todos drenam na papila. Tem a papila menor, que drena o duto de Santorini, mas a drenagem do duto de Wirsum, que é o pancreático principal, drena pela papila maior, junto com, a maioria dos casos tem um canal comum, que junta antes da papila o canal comum da via biliar com o do pâncreas, certo? Então essa é uma ressonância. A gente vê que o duto pancreático também está aí desenhado, cruzando a coluna. Então não achem que isso aí é alguma anormalidade da via biliar nem nada. E a gente vê uma dilatação da via biliar. Você vê que a via biliar está gorda aí. Aí não tem um aparelho para nos dar a dica, mas você vê que a via biliar está gorda. E você vai descendo, a gente vai procurando um ponto de obstrução e não acha. Aí tem o famoso sinal da seta. A obstrução vai até a papila. Então esse caso aí era um caso de tumor de papila. Qual que é a moral da história? Viu dilatação, procurem a causa. Procurem aonde que está o stop. Pode ser um cálculo, pode ser um tumor de papila, pode ser um tumor de pâncreas. Então tem que acompanhar esse colédoco para você conseguir matar o diagnóstico, certo? Pode passar aí, Matheus? Então esse caso aí, a gente vê o cístico também irregularzinho ali, o cístico do lado.
tem uma estenose também da via biliar distal, está dilatado, a gente vai buscar, o sinal da seta está mostrando aí, tem um afilamento do colédoco distal. Vocês vão ver que na ponta de seta preta tem o duto pancreático também. Então, se acostumem a ver o duto pancreático. Então, tem um afilamento no colédoco distal, aí normalmente pode ser um colangiocarcinoma ou pode ser um tumor de pâncreas. O colangiocarcinoma, normalmente a via biliar fica um pouco mais irregular. Esse caso aí era um tumor de pâncreas mesmo, certo? O pessoal mandou aí tumor de pâncreas, acertou, tá bom? Agora, essa imagem aí, esse diagnóstico, esse faz uma analogia, isso aí é ressonância, né? Então, esse faz uma analogia com a vascular, que quando a gente vê um endo, esse sinal do cálice invertido. Isso aí é um cálculo impactado no colédoco distal. Então, nesse caso aí, é uma coledocolitíase. Então, tem que saber ver esses dois tipos de imagem de coledocolitíase. Esse cálculo invertido, esse cálice invertido, que é dessa imagem, e da imagem seguinte, que é uma falha de enchimento. Então, tem contraste em volta do cálculo, mas nessa região que está o cálculo aí, a gente não vê o contraste. Esse caso aí, atentem, como é que esse paciente fez essa colangiografia? Isso aí não é uma ressonância, isso aí é uma colangiografia pelo dreno de Kerr. Vocês estão vendo aí um catéter aí, é um catéter na via biliar, então é uma colangiografia pelo dreno, certo? Muito bom. Então, próxima imagem, agora essa eu vou dar um minutinho para vocês responderem. Enquanto isso eu vou comentando alguns aspectos aí da imagem, certo? Então, essa imagem a gente está vendo o aparelho está na posição padrão, não é um esquistossoma gigante, é um aparelho de CPRE, então é uma CPRE, então esse caso não é colangitrópico, não estamos vendo nenhum dreno da via biliar, vocês estão vendo lá embaixo, que é o duto pancreático cruzando a coluna, então não é um dreno saindo dali de baixo nem nada, é o duto pancreático. Agora, a imagem, talvez tenha algum delay aí no chat, que eu não vi. Aí, mandaram agora. Lesão de via biliar. Perfeito. Mandaram lesão de via biliar. O que acontece? Aí a gente não está vendo aquele cístico com aquele aspecto irregular que a gente viu nas outras imagens. A gente vê um extravasamento de contraste da via biliar. Então, uma lesão iatrogênica de via biliar. Essa nuvem, né? Forma imagem irregular. Isso aí não está desenhando uma vesícula muito bem. Então, é uma fístula. Como é que a gente trata a fístula por CPRE? A gente divide em fístulas de alto débito e de baixo débito. As de baixo débito, muitas vezes, se você já sabe que sai menos de 200 a 500 ml pelo dreno, muitas vezes elas fecham sozinhas. Mas, se tiver repercutindo no paciente, se o débito do dreno tiver um pouco maior, a gente opta por fazer o tratamento endoscópico, maior que 500, 1 litro do dreno depois dessa colecisté. A gente faz papilotomia e coloca a prótese biliar. A rigor, alguns endoscopistas dividem. Se ela for precisar fazer tratamento endoscópico e for de alto débito, você faz as duas coisas. Faz a papilotomia e deixa uma prótese. Se ela for de baixo débito e precisa de tratamento endoscópico, só a papilotomia, que você tira a resistência, diminui a pressão, esse escoamento de bile preferencialmente para o duodeno, vai resolver o problema. Então, só a papilotomia. Na prática, no HC, na maioria dos casos, a gente faz as duas coisas, certo? Mas para prova, às vezes ele fala de baixo débito, quer te dar pergunta que você faria na endoscopia, você pode fazer só a papilotomia, certo? Próxima imagem é uma difícil. Essa é difícil, não é tão habitual. Então, divisão, enquanto vocês vão respondendo eu vou comentando aí, divisão de baixo e alto débito. Na CPRE, a rigor, a gente usa o seguinte: a gente vai injetando contraste com o nosso acessório lá embaixo. Se ele preenche toda a via biliar antes de extravasar para a fístula, ela é uma fístula de baixo débito. Então, precisa de muita pressão na via biliar para extravasar o contraste. Se você injeta e ele vai direto para a fístula, é uma fístula de alto débito que, com baixa pressão na via biliar, o contraste já está extravasando. Esse é o nosso contraste, esse é o nosso parâmetro na CPRI. Em termos de débito em ml, não é algo tão bem estabelecido. Baixo débito, você vê fontes menos de 200 a 500 ml, alto débito acima de 500 a 1000 ml, certo? Não é algo batido que tem um número, não, é 700 ml é alto débito, tá certo? Então, provavelmente, a questão vai te dar algo um pouco mais extremo.
Então, agora, indo para essa imagem que está na tela, como eu comentei, essa é difícil, então cada um mandou uma coisa aí, vi Klatskin, vi tumor de vesícula. Então, esse é uma síndrome de Merise. O que é a síndrome de Merise? É um cálculo que está fora da via biliar principal, fora do hepatocolédoco, e está comprimindo a via biliar. Tá? A síndrome de Merise tem suas estratificações, então o que acontece? O cálculo vai erodindo, não é um cisto de colédoco também, tá? O cisto de colédoco não seria, essa imagem você vê que ela está uma falha de enchimento, né? Então ela está preenchida por alguma coisa. O cisto de colédoco seria essa dilatação, só que ela toda branca no interior, porque teria o contraste, certo? Essa imagem que vocês estão vendo, que ela está branca, não é porque é uma CPRE, o aparelho está ali embaixo, numa posição mais anômala da gente trabalhar na CPRE, mas acontece em alguns casos. Então, isso é uma CPRE, só que isso é o negativo da imagem. Às vezes a CPRE vem com o negativo, certo? Então, esse cálculo está comprimindo a via biliar, apesar dele não estar na via biliar principal. Isso é a síndrome de Merise. Então, você vê que a imagem não está preenchida por contraste, certo? Então, essa imagem é bem típica de síndrome de Merise. Quer comentar alguma coisa aí, Matheus, como cirurgião aí de Merise? Você vê uma fístula aí maior do que 2/3, né? Uma fístula complexa, um Merise mais avançado, que certamente uma rafia, um dreno de Kera aí, após colestectomia, evoluiria com sinais de via biliar. Provavelmente, se cair uma imagem dessa, ele vai querer colestectomia certamente aberta, com derivação bilio-digestiva, né? Hepatojejunostomia. Seria uma conduta mais acertada aí. Tratamento padrão para síndrome de Merise, isso tem mais completo no corpo também, mas normalmente a maioria dos casos já é um colédoco doente, tem fístula, erosão dessa parede do colédoco com a da vesícula ou até do ducto cístico também, e precisa fazer colecistéria aberta e bilio digestivo, certo? Boa. E esse fluxograma aqui também, então, para guiar nossa conduta de coledocolitise, que é tema frequente em prova, a gente estratifica em risco alto, intermediário e baixo de ter coledocolitise quando o paciente tem colecistolitíase, quando ele tem pedras na vesícula, certo? Então, o que é alta probabilidade do paciente ter coledocolitise associada é ou ele vê a pedra diretamente no exame de imagem, seja ressonância, ultrassom, tomo, ou na colange intraóptica, tem uma colangite que tem o contexto de pedras na vesícula, ou tem dois critérios juntos aí, bilirrubina total maior do que 4, mais dilatação de via biliar. Então, preenchendo qualquer uma dessas três coisas, ele vai direto para a CPRE, porque a chance dele de ter coledocolitise é alta, pode ir direto para a CPRE. Chance de coledocolitise alta é mais do que 50%. Entre 10% e 50% é a chance intermediária. Quais são os critérios para a chance intermediária? Ou alteração de exames laboratoriais que não preenche o critério acima, ou idade maior que 55 anos, ou o terceiro critério, são 3 no alto risco e 3 embaixo, é dilatação de via biliar, mas sem bilirrubina maior do que 4, que se não preencheria o critério de alto risco. Quando o paciente tem risco intermediário, tem que fazer um exame complementar para a gente ver se ele tem coledocolitise ou não. Esse exame pode ser ressonância, ultrassom ou colangio intraoperatório, certo? Então, esse fluxograma é bem importante. Se ele não tiver nenhum desses critérios, é baixo risco. Aí você pode não fazer colangio intraop, não precisa fazer exame antes. Alguns serviços, como a gastro do HC, fazem de rotina colangio intraop, mas, por exemplo, a geral do HC não é que nem a gastro, a geral do HC só faz se o paciente tem uma história de pancreatite, se tem uma história de bilirrubina, já ficou ictérico alguma vez, alguma outra alteração laboratorial que não preencha critério para risco intermediário, aí sim faria colangio intraop, mas isso aí é um pouco divergente, vocês vão ter na aula de cirurgia também. Então, alto risco vai direto para a CPRE, risco intermediário vai fazer um exame, normalmente ressonância ou ecoendoscopia, baixo risco você não precisa fazer nada, mas alguns serviços optam por colangio de rotina, né, Matheus? Se quiser comentar aí que o pessoal da gastro gosta de fazer colangio para todo mundo, né? Às vezes você se surpreende nesses casos. Sim, sim. A gente pode seguir os critérios clássicos, que é o que vai cair na prova, mas a gente, na prática, acaba fazendo
Não é obrigatório também, tem casos que não faz, mas a gente tende a fazer colangio de rotina por ser um procedimento que está dentro dos passos da colestectomia segura, né, para ter certeza que ali é o cisto, que não está tendo nenhuma lesão iatrogênica e para, às vezes, surpreende algum cálculo ali que precise tratar posteriormente. Aí liga para nós lá, vem aqui, aproveita a anestesia do paciente, sobe aí rapidão para tirar esse cálculo aí. Exatamente. Mandaram aí a pergunta, 55 anos é um fator isolado? Sim, 55 anos é um fator isolado, esse paciente já tem um risco aumentado de ter coledocolitise associado, então vale a pena fazer, antes de fazer a colecisté dele, ou investigar ou fazer a colangio intraóptica, porque ele tem um risco aumentado, certo? Ali Quer comentar mais? complementando aqui, aqui é uma miríade tipo 4, talvez uma imagem complementar ajudaria a ver se tem alguma fístula colecisto do adenal, porque se tiver alguma fístula associada, né, miríade tipo 5, aí é cirurgia de cara mesmo, aberta, mais segura. Agora, se for só a miríade tipo 4, você pode até tentar por vídeo, né? Mas é uma cirurgia mais complexa. Você vai precisar, se você souber operar, depois fazer uma derivação biliodigestiva por vídeo também, você pode tentar também. Não está errado, não. Outra coisa que é legal comentar aí no mirise, já que voltou nessa questão, a endoscopia não trata o mirise. O tratamento de mirise é cirúrgico. Mas muitas vezes, por exame de imagem, o padrão ouro para diagnosticar a mirise é a colangiografia. Então, muitas vezes, pela tomo, pelo ultrassom, o paciente vê que ele tem uma colestase, o cirurgião ainda não sabe o diagnóstico, porque o exame de imagem não fechou. Então, na CPRE, o que a gente faz muitas vezes, o paciente está ictérico, então a gente drena. A gente passa uma prótese e aí o paciente só vai compensar até a cirurgia. Nosso exame raramente é um exame terapêutico, é só um exame. Quer dizer, é terapêutico porque trata a colestase, né? Mas não vai resolver o mirise do paciente. O tratamento é eminentemente cirúrgico, tá? Existem alguns casos, quando a fístula é grande, de colangioscopia, lithotripsia intraductal, mas é conduta de exceção. Para a prova mesmo, o tratamento de mirise é cirúrgico, via de regra, cirurgia aberta. É isso aí, né, Matheus? Exatamente. Aí perguntar se mirise 5 é bovo. Exatamente, aí já responderam embaixo. Boveira, você tem a obstrução, né? Um mirise tipo 5 pode facilitar, pelo fato de existir a fístula, pode facilitar a migração de cálculos e mais comumente causar ilho biliar. Para causar a Bover, tem que ser um cálculo grande, aí, maior que 5 centímetros, para conseguir obstruir o duodeno, né? Mas normalmente esses cálculos que não obstruem o duodeno podem acabar provocando o ilho biliar, obstruindo mais distalmente, né? Então, Para agora finalizar, vamos finalizar aí com câncer precoce. A gente vai falar esôfago, cólon e reto, que entram como uma entidade só, e estômago, tá? Então, eu vou falar só da parte precoce, o pessoal da cirurgia vai abordar o resto do câncer. Essa parte eu vou falar mais a parte que o endoscopista atua um pouquinho mais. Então, se quiser passar aí, o Matheus. Então, em primeiro lugar, quem sabe a imagem que tem uma letra B aí, o que está rolando nessa imagem? Eu vou falando para vocês quais são os fatores de risco para câncer de esôfago que precisa fazer o que está sendo feito nessa imagem com a letra B enquanto vocês respondem, certo? Então, são pacientes com megaesôfago, com mais de 10 anos de doença, porque a estase esofágica nos pacientes com acalase fazem uma esofagite crônica e aumenta o risco de neoplasia. Os casos de paciente com tumor de cabeça e pescoço, tabagistas, etilistas, síndrome de Plummer-Vinson, são todos fatores de risco que o paciente tem que fazer esse screening. Boa, o pessoal tá afiado. É uma cromoscopia. Na imagem, existem vários tipos de cromoscopia. Na imagem B, é uma cromoscopia com Lugol, certo? Fica essa cor aí. O que o Lugol faz? O Lugol é um corante que ele reage absorvido por células com glicogênio e o Lugol, ele é esse marrom que vocês estão vendo, uma cor escura. Nas células tumorais, que tem alto turnover celular, então eles consomem o glicogênio, então fica as áreas iodo negativas. Então não tem glicogênio para o iodo corar, fica essa área rósea. Tá? Inclusive, na verdade, a área iodo negativa não precisa ser rósea. Rósea, normalmente, é uma área que já tem uma displasia de alto grau, ou às vezes é um tumor, já é um câncer precoce, certo? Então, essa é uma cromoscopia com Lugol, tem que saber identificar isso. As outras duas imagens de cromoscopia
são cromoscopias digitais. É um filtro que é uma tecnologia endoscópica, que é um filtro de luz que consegue identificar melhor vasos que essas lesões cancerígenas, esses tumores, aumenta a vascularização e a gente vê melhor esses vasos, como a gente está vendo na imagem que tem um F aí, está bem evidente os vasos, tá certo? Então, beleza, a gente tem essa lesão que a gente tem suspeita de um tumor. Normalmente a questão vai dar para você biopsiar e insistir no diagnóstico, mas entrando agora um pouco mais na endoscopia, em centros de mais excelência de endoscopia, que tem aparelhos de mais qualidade, o padrão ouro para definir o estadiamento dessa lesão, melhor do que o ultrassom para esôfago, melhor do que o ultrassom endoscópico, melhor do que ressonância, qualquer outro método, é a cromoscopia mais magnificação. Existe uma classificação que chama IPCL, diferença entre NBI e BLI, perguntaram, né? São marcas diferentes de endoscopia que fazem as duas coisas, são parecidas, são imagens para ressaltar vasos. O que muda é a tecnologia que vai fazer isso. O BLI é um laser, tá? O NBI é um filtro de luz. A imagem fica um pouquinho diferente, mas a função da imagem é a mesma, certo? Então, essas lesões a gente vê essa vascularização alterada pelo padrão dos vasos com magnificação e cromoscopia. A gente consegue predizer essa classificação que chama IPCL, IPCL em inglês, né? A gente consegue predizer o grau de invasão da lesão melhor do que qualquer outro método. Esse é o padrão ouro. Então, fiquem atentos isso para questão de segunda fase, essas coisas. Às vezes a questão de primeira fase é feita pelo cirurgião geral, ele vai optar por colocar uma alternativa com estadiamento por ecoendoscopia. Não está errado. Muitos centros não têm magnificação, não tem essa cromoscopia e um profissional que saiba interpretar isso bem. Então não está errado fazer ecoendoscopia, mas o padrão ouro é cromoscopia e magnificação, beleza? Então fica esses recados. O screening, a cromoscopia com Lugol, que a gente faz muito, o NBI e o padrão ouro é a magnificação com cromoscopia digital, certo? Quiser passar a imagem, então, o precoce é invasão até submucosa. Então a gente divide o M1, a lesão está com invasão até só no epitélio, né? O M2, que seria, então, mucosa é dividido em M1, M2 e M3, que seria o T1A. Então, até o M2 está até a lâmina própria, o M3 pega a muscular da mucosa, que é a região mais profunda da mucosa. Desceu, além disso, a submucosa, que seria o T1B, é dividido em SM1, SM2 e SM3, que é o terço mais superficial da submucosa, o terço intermediário e o terço mais profundo. Quais que podem ser tratados endoscopicamente desses casos? Então, eu não vou ensinar toda a classificação de PCL, porque isso é muito específico, mas o que vocês têm que saber é qual desses casos são tratados por endoscopia. Então, lembrando que para ser tratado por endoscopia, o câncer de esôfago tem que ser bem diferenciado, não pode ter invasão linfovascular. Então, muitas vezes, o paciente vê com a lesão, eu não sei se a peça tem invasão linfovascular, isso a nossa classificação não diz, mas a gente indica um ISD, e aí a peça vai dizer se resolveu o tratamento ou se o paciente vai precisar complementar o tratamento, certo? Então, é bem diferenciado, não tem invasão linfovascular, invasão para SEC até SM1, 200 micras, para adenocarcinoma, que seria normalmente o tumor em cima do Barrett, tumores mais distais, com fatores de risco relacionados a refluxo, seria SM1 até 500 micras, certo? Então, bem diferenciado, linfovascular, SEC, SM1 até 200 micras, adenocarcinoma, SM1 até 500 micras, tá bom? Então, o fato é que quanto mais, porque eu estava tentando achar uma foto aqui que mostra, mas quanto mais profunda na submucosa, na histologia, quando você olha, mais vasos tem. E aí, mais vasos e mais tecido linfático, né? Vasos linfáticos, tem maior chance de metástase linfonodal. E aí, vamos supor, a endoscopia até consegue ressecar um SM2 e SM3, mas o que acontece? Altíssima chance de ter linfonodo positivo. E a endoscopia não vai tirar os linfonodos, né? Então, para tirar a lesão por endoscopia, não pode estar muito profunda na submucosa. Tem que estar, se por acaso atingir a submucosa, que seja uma profundidade bem superficial, como ele está falando. 300 micra no esôfago, né? 500 micra no estômago.
É o mais superficial e é um subgrupo dos casos que tem invasão de submucosa, do T1B. Então, são tumores bem diferenciados e sem invasão linfovascular. Quando tem esses fatores de bom prognóstico, o risco de metástase linfonodal é muito baixo, por isso que a gente fica satisfeito com o tratamento endoscópico. Se não preenche todos esses critérios, que é uma grande minoria desses casos, preencher esses critérios, aí realmente o tratamento aí vai ter que ver de cirurgia, radioquimioterapia, tem que estadiar o paciente por completo, certo? Se por acaso faz uma ecoendoscopia e vem linfonodo suspeito, também não adianta tirar a mucosa doente, o epitélio doente, e deixar o linfonodo, né? Exatamente. Lembrando que aí o linfonodo, para avaliar linfonodo, o padrão ouro é ecoendoscopia com punção, tá? Só a ecoendoscopia é menos sensível, obviamente, do que a ecoendoscopia com a punção. Então agora vamos para cólon e reto. Essa imagem é bem ilustrativa. Aqui a mesma questão de esôfago. Existem, na verdade, duas classificações bem definidas para avaliação com magnificação e cromoscopia de câncer de cólon e reto. É o padrão ouro para estadiamento, é melhor do que ressonância, é melhor do que biópsia. Qual o problema da biópsia? Que as pessoas, quem não está acostumado a discutir casos do assunto, acha que a biópsia é o padrão ouro. O que acontece com a biópsia? A biópsia é um fragmentinho de um pedaço da lesão. Na minha biópsia, eu não garanto nem que eu peguei toda a profundidade da lesão, nem mesmo se eu peguei toda a profundidade, nada me garante que em outro trecho da lesão ela não seja mais profunda do que na minha biópsia. Então, a magnificação com cromoscopia, eu consigo rastrear a lesão inteira e não fico biopsiando, que quando a gente faz biópsia muito profunda também, se for indicada a ressecção endoscópica, isso gera uma fibrose na submucosa que dificulta a ressecção. Então, a biópsia é limitada, tá? Questão de primeira fase, novamente, quem faz, às vezes é o cirurgião geral, alguma coisa assim, ele vai te dar biópsia, não vai ter nada de cromoscopia e magnificação na alternativa, confie na biópsia e veja a questão. Mas você que estudou um pouco mais a fundo o assunto, você sabe que existem essas outras alternativas que são melhores até do que a biópsia, certo? Então, as classificações são a de CUDO e JNET, já mandaram aí no chat. Realmente também não vou entrar aqui na classificação mostrando coisa item por item, mas que a gente vê na imagem de cima, a gente vê na parte de baixo da imagem, a gente vê um padrão de glândulas, um padrão glandular de criptas e de vasos regular, e na parte de cima a gente vê uma irregularidade desse padrão. Então isso já é uma lesão suspeita. Como eu disse, eu não vou entrar especificamente nessa questão, mas na classificação em si, mas aí a gente vai classificar a lesão de acordo com os achados. Pode passar aí o slide, Matheus. Então a gente volta, isso é a mesma classificação em todo o trato gastrointestinal. E quando a gente fala de câncer precoce, tem que saber essa subdivisão. M1, M2, M3, SM1, SM2, SM3 é a mesma para esôfago, estômago e cólon e reto, que é o que a gente vai abordar principalmente de câncer precoce, certo? Agora, quais são os critérios para a gente fazer tratamento endoscópico no cólon e reto? Então, a rigor, tanto para todos eles, são fatores de bom prognóstico e a gente coloca um teto de invasão. Então, câncer de esôfago ele é mais agressivo do que câncer de cólon. Então, no cólon, como ele é menos agressivo, a gente aceita uma profundidade um pouquinho maior. Então, quais são os critérios? Tem que ser margens negativas, obviamente, a gente tem que ressecar a lesão inteira, são 5. Então, margens negativas. O segundo, tem que ser bem ou moderadamente diferenciado. Terceiro, invasão de submucosa até SM1 1000 micras. Não pode ter invasão linfovascular. Lembrando que invasão linfovascular a gente não vê nas classificações endoscópicas nem na biópsia. Quer dizer, a biópsia às vezes até pode mostrar, mas isso vem depois de você indicar o ISD. Se o ISD veio, aí você tem que complementar com cirurgia, porque tem um risco aumentado de metástase linfonodal. E o último critério é BUD. BUD são brotamentos, algumas células, focos de células cancerígenas, fora do tumor primário. Então, BUD até grau 1, a gente pode tratar por endoscopia com ISD. Então, são 5 critérios para câncer de cólon que a gente tem que preencher para tratamento endoscópico. Margens negativas, bem ou moderadamente diferenciado, invasão de submucosa SM1 até 1000 micras, ausência de invasão linfovascular e BUD até grau 1. Beleza? Então, fiquem bem atentos para esses critérios. Isso também pode ser questão de primeira fase.
às vezes aí ele já te dá um anátomo de uma ressecção e pergunta o que você tem que fazer. Preencheu todos esses critérios, só follow-up, beleza? Então agora vamos para estômago, que é o Para nosso último. finalizando, Vamos fechar com chave de ouro. chave de O ouro. Só estômago, uma mensagem aqui antes de finalizar, né? Tem esse, mais duas imagens para acabar. Já está chegando aí a semana HIT, já a próxima semana, né? Vocês vão, quem está inscrito vai ter o acesso aí à revisão de cirurgia, vai ter uma revisão completa de trauma, de uro, de gastro, alguns módulos bônus que a gente vai colocar aí, surpresa, e a mega live final no final da semana HIT. Então, fica ligados para separar os horários já para ir assistindo essas aulas, porque grande parte da sua prova, de cada matéria que você vai ver na semana HIT, vai ser, que é gratuita, né? Vai estar aí, né, nessas aulas. Vamos lá. boa, complementando aí, só mandaram uma dúvida, perguntou se residência de endoscopia faz bronco também. Não, a gente só faz endoscopia digestiva. É um mundo já bem amplo. Dentro da endoscopia já existem várias subespecialidades que você só faz uma coisa. Você faz mais bílio pancreático, outro faz mais ISD, o outro faz mais procedimentos diagnósticos. A endoscopia é um mundo que muitas vezes só o endoscopista conhece. Até às vezes o cirurgião não sabe tanto de coisa que já tem de especialidade dentro da endoscopia, certo? Então, o estômago ficou, aí reforçando a mensagem do Matheus, as nossas lives são uma prévia do HIT, né? Então, o HIT tem todo esse conteúdo mais gravado para vocês e de um jeito muito mais completo. A gente tem mais tempo para explicar as coisas com calma, as imagens são maiores, etc. Então, você que está gostando aí, que está vendo, acompanhando o trabalho, se inscreve aí no HIT, que aí vocês vão ter o curso completo aí com todo o conteúdo para vocês passarem na prova, certo? Então, agora, entrando no nosso câncer precoce de estômago, finalmente, o estômago ficou por último porque o estômago, diferentemente do esôfago e do cólon e reto, não tem uma classificação bem estabelecida para você classificar ele com critérios mais objetivos. Então, existem um chefe nosso que faz muita ecoendoscopia, chama, se você tem um olho treinado, que é mais comum ter em profissionais do Japão, porque eles têm muito câncer de estômago, eles têm muitos casos assim. A cromoscopia com magnificação, a gente vê esses vasos irregulares e a mucosa normal, as glândulas normais do lado. Então, essa linha demarcatória são altamente sugestivos de um câncer precoce. Então, esses achados com um profissional muito, muito experiente, normalmente você pode indicar o ISD, que os critérios normalmente vai bem com o tratamento, apesar de não ter os critérios objetivos, quando você vai ver o anátomo, quem tem o olho treinado acerta muito. Se você não tem esse profissional com olho treinado, que no Brasil a gente não tem muito, ecoendoscopia é o padrão ouro para estadiar essas lesões precoces. Então, aí a gente vê novamente nosso slide, as camadas, e aí a gente vê o slide final, a gente tem o Gotoda, que é o que vai guiar o tratamento endoscópico. Então, essa imagem aí também tem que saber o tratamento do câncer precoce. O padrão para a gente fazer o tratamento é uma lesão menor que 2 centímetros, que 20 milímetros, bem diferenciada e não ulcerada. Esse é o padrão. Agora, existem as marcas em verde aí, que são os critérios ampliados para ISD, que são seguidos. Não é porque ele é ampliado que, não, tem que ver o caso. Não, quando tem esses critérios, você pode fazer só o tratamento endoscópico. Que é, se ele for ulcerado, ele tem que ter menos que 30 milímetros e bem diferenciado. Se ele for maior do que 20 milímetros, ele pode ser maior do que 20 milímetros, mas ele não pode ser ulcerado e tem que ser bem diferenciado. Fica meio um jogo de palavras aí, parece meio confuso, mas depois vocês vão ter que sentar, olhar essa tabelinha aí e decorar cada item. Ele pode ter invasão de submucosa até SM1, aí é igual ao adenocarcinoma de esôfago, que tem origem no Barrett, certo? SM1 até 500 micras, se ele tiver menos que 30 milímetros e não for ulcerado. E tumores indiferenciados, que aí o roxinho, podem ser tratados endoscopicamente por ISD, se eles tiverem menos que 20 milímetros e não forem ulcerados. É confuso, eu sei. Se eu repetisse isso aqui umas 3 vezes, provavelmente muitos ainda continuariam com o nozinho na cabeça, mas fica aí
o Gotoda, que vocês vão ter que dar uma ideia, dar uma lida aí no Gotoda, para saber matar a questão de câncer precoce de estômago na primeira ou na segunda fase de endoscopia, ou até quem está fazendo gastrocirurgia, Gotoda pode cair aí para vocês também. Com certeza, tem que saber. Tem que saber. Para se inscrever, você precisa mandar seu e-mail para a gente. Então tem um formuláriozinho, você vai no perfil, tem um link para o site, aí você coloca lá seu e-mail que a gente te avisa que já vai começar segunda-feira. Eu sou o cirurgião geral dos 21, se você... A gente mandou e-mail hoje para todo mundo avisando da live. Daí, se você não recebeu, tem que ver se não está indo para o spam. Às vezes está acontecendo isso daí, tá bom? O link está na bio, é só entrar e clicar lá. Muito obrigado, Tofunari. Pô, baita live, 1h40 de live. 1h40, né? Não, 8h30, não, 1h40. Coube em 1h30, vai. 1h30 de live, aqui relembrando que tanta imagem passou por hemorragia, corpo estranho, CPRE, né, câncer e tudo. Obrigado pelo tempo extra e pelo tempo desprendido aqui, nos ajudando. Pessoal, acho que foi ótimo. O que vocês acharam aí, pessoal, da live? Nossa, pelo mim. Acho que todo mundo gostou aí. É isso. Então, se vocês gostaram mesmo, vão para a Semana HIT, que vai ter muito mais. E quem quiser o curso completo também vai ter ainda mais aprofundado. Isso aqui você não vê em lugar nenhum do país, é uma coisa completamente nova, de maneira tão didática, multimídia, como a gente sempre faz, e avançada e aprofundada. Aqui, por exemplo, eu não falo de eletro, eu não falo de infarto, eu falo da minha área. O Funari fala da área dele, que é endoscopista. Tem a cardiologista lá, a preceptora do INCOL, vai falar de cardio, nefro de nefro. Então, ninguém está inventando nada, porque a gente se preocupa muito com a sua formação, com os acertos que você vai ter na prova e com principalmente a sua aprovação, seu futuro profissional. A gente tem toda essa seriedade aqui. Obrigadão, Funari. Novamente, boa noite. E até a próxima. Obrigado a todos que assistiram aí, participaram nos comentários, chegaram até o final agora. Estudem aí, participem do HIT, estudem bastante, que daqui a pouco a gente se vê aí no HC. Bem lembrado, amanhã tem live da geriatria no Grupo Médico Off, com o geriatra. A gente se vê aí. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.